a número legal. Declaro abertos os trabalhos da primeira Câmara desse Tribunal. Estamos na 17ª sessão ordinária. A ata para aprovação da 16ª sessão, que submeto aos senhores conselheiros, está aprovada a ata. Indago a eminente procuradora do Ministério Público de Contas, doutora Letícia Matuque Ferreira, se deseja a vista de algum dos processos constantes da nossa Não, pauta. Excelência, obrigada. Então, ofereço a palavra aos conselheiros ao início da sessão, se desejarem se manifestar. Não haver interesse, passamos à ordem do dia. Trago 3 processos, aliás, três processos na pauta estadual, e em todos eles a orientação é pela regularidade. Anoto que no instrumento contratual do item número 1, ocorreram vários percalços administrativos envolvendo o município do Guarujá, a CETESB, o Ministério Público Estadual, do outro lado a Sabesp e esta contratada, a Saenja. Uma coisa meio complicada, mas bem resolvida ao final, com um aditivo de rescisão e providenciada a devida quitação recíproca, uma redução da ordem de R$ 1.325.748, que é o valor total da avença, que foi equivalente à parcela não executada das obras. É um contrato de escopo e a assinatura do instrumento de rescisão efetivamente demorou para ser formalizado, mas considero aqui, no caso meramente formal, nenhum prejuízo ao interesse público. Portanto, o voto é pela regularidade do 5º termo de aditamento. No mais, nos 2 outros itens, 2 e 3, a instrução é tranquila pela aprovação e eu vou acompanhar a instrução pela regularidade dos feitos. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, eminente conselheiro Antônio Carlos dos Santos, as eminentes procuradoras, doutora Letícia Matuque Ferreira, Cláudia Vianney Nicolau, nosso secretário, doutor Sérgio, e a todos os presentes. Com relatórios e votos individualizados, senhor presidente, de 4 a 6. Referido. Cuida-se de termos de aditamento e de encerramento de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, contrato de gestão e termos da Secretaria de Estado da Saúde, pregão eletrônico, contrato e termo do Hospital Geral Prefeito Miguel Martim Gualda de Promissão. Todos esses processos, a instrução, ao seu final, convergiu no sentido da regularidade. Meus votos acompanham com as recomendações onde pertinentes. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Também em conjunto 7 e 8. Concorrência, contrato, termos aditivos, termos de recebimento provisório definitivo de encerramento, bem como acompanhamento da execução contratual, Centro Estadual de Educação Tecnológico Paula Souza e DP Barros Arquitetura e Construções. Objeto: execução de obras de construção da Escola Técnica Estadual do Mandaqui. A instrução foi dividida. O edital foi publicado em 14 de maio de 2009, consignando um prazo de execução de 360 dias. Porém, no seu anexo de cronograma físico-financeiro, que afinal é um instrumento norteador de formulação de propostas, estabeleceu-se que as obras deveriam ser executadas em 300 dias. Não houve divulgação geral dessa alteração, efeitos concretos deletérios para a competição, já que 2 concorrentes foram desclassificadas exatamente porque não formularam suas propostas de acordo com o prazo real. Ainda estabeleceu-se menor preço global e se exigiu das candidatas que apresentassem planilhas orçamentárias com preços unitários, demonstrando a execuibilidade de cada material, equipamento ou serviço separadamente, meio que a semelhança da FDE, né? 4 empresas foram alijadas do torneio por não cumprirem tais exigências. Ainda houve prorrogações e acréscimos de valores não bem justificados pela administração. Eu voto pela irregularidade da concorrência do contrato, dos termos aditivos. Tomo conhecimento da execução contratual, já que as obras chegaram a termo, e igualmente dos termos de recebimento provisório, definitivo e de encerramento. Penso pertinente, diante das irregularidades constatadas, a
penar com 200 UFESPs de multa a diretora superintendente responsável. Em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado o voto do relator. Palavra na sequência do eminente auditor, substituto de conselheiro, doutor Antônio Carlos dos Santos. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhoras procuradoras, o item 9 da pauta, senhor presidente, eu começo solicitando adiamento, peço retirada de pauta, com retorno ao gabinete. Quanto ao item 10, em exame o contrato de gestão celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, SPDM, visando a operacionalização da administração e execução de atividades e serviços de saúde do Centro de Medicina de Reabilitação do Cimontoro, de São José dos Campos. O ajuste foi precedido de convocação pública, tendo a SPDM, após a manifestação, apresentado as suas alegações. A matéria, portanto, seguiu a dispensa de licitação com base do artigo 6º da Lei Complementar 84698, que trata do ajuste direto entre o Poder Público e IOS. A instrução converge para a regularidade, senhores conselheiros, e, portanto, eu acompanho com a recomendação constante do corpo do voto. Em discussão, encerrada a discussão em votação, aprovado. Com isso, encerramos os feitos estaduais com as homenagens da Corte. Doutora Cláudia Viviane Nicolau, eminente procuradora da Fazenda. Passamos aos feitos municipais. Eu relato de início itens 11 a 14, que cuidam de temas e aditamentos celebrados entre a Prefeitura de Hortolândia e a REC Construtora Limitada. Antecipei a vossas excelências tanto o relatório quanto ao voto, que dá conta de que, pelo exposto, é possível considerar a regularidade dos termos em exame, sem embargo da expedição de uma advertência à Prefeitura de Hortolândia para rigoroso cumprimento das medidas prévias reclamadas nos aditamentos. É o voto que submeto a vossas excelências. Em discussão e votação, aprovado. Item 15, Prefeitura de Rosana, contrata a construtora J. Gabriel Limitada. Aqui a instrução está dividida. E o voto é pela regularidade. É da esfera discricionária do dirigente, desde que, com respaldo em justificativas de ordem técnica, a escolha pela licitação global ou segmentação em lotes. Afasto ainda objeções lançadas sobre a ausência de atendimento ao artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que, conforme observa a SDG, o custo total da obra será suportado pela CESP, em razão dos termos de transferência. É certo que a Prefeitura deixou de publicar o aviso do certame em veículo de grande circulação no Estado, divulgando somente na imprensa oficial e no jornal O Imparcial, que é de cunho regional. Mas eu considero que o Diário Oficial do Estado e o Imparcial, que não é um jornal pequeno, embora regional, satisfaça a necessidade de divulgação. Pode ser relevado. No mais, a oferta da vencedora ficou 73% abaixo do orçamento elaborado com base em tabela do DR de janeiro de 2008, e, como se verifica no quadro trazido pela defesa, preencheu os padrões de execuibilidade. Como observado por SDG, ao final a origem obteve um preço vantajoso e execuível. Outro ponto em discussão diz respeito à prova de qualificação técnica por meio de atestados sem fixação de quantitativos mínimos. Ao utilizar o termo compatível, a administração, na verdade, somente reproduziu o que está na lei. Já tive a oportunidade de considerar, em processo anterior, já discutido aqui, que a questão que envolve data de vistoria para execução de obras ou prestação de serviço comporta avaliação ponderada à luz de circunstâncias e especificidades de cada caso. Creio que aqui é bem razoável a exigência como posta. As características do objeto, sua realização em diferentes locais, indicam a necessidade de acompanhamento por servidor designado, implicando, em consequência, em agendamento prévio, sujeito à conveniência da administração. Resumindo, o voto é pela regularidade da concorrência pública e do instrumento de contrato. Está em discussão? Votação aprovada. Prefeitura Municipal de Franca contrata a empresa São José, concorrência para exploração de serviço de transporte coletivo. Causa estranheza o desaparecimento aqui das atas de julgamento.
documentação de habilitação e propostas comerciais. Desapareceu tudo. Mais estranho ainda quando se verifica que isso ocorreu também na concorrência anterior. É uma mera coincidência. Promovida pelo município para exploração de serviços, igualmente vencida pela Aviação São José Limitada, do mesmo grupo empresarial. Aliás, únicos proponentes. Digo que a concorrência anterior foi julgada irregular. Malgrado justificativas, prevalece laudo evidenciando que a administração, quando da renovação do ato convocatório, após ter sido apreciado pelo Tribunal de Contas, cumpriu apenas parcialmente a decisão por nós prolatadas, no TC 12.95209, de forma incompleta, já que as cláusulas restritivas foram alteradas, mas não em todos os itens que as mencionavam. E não existem elementos técnicos, estudos ou assemelhados, ou mesmo singelas justificativas no processo administrativo, capazes de ilustrar e, sobretudo, lastrear a definição dos parâmetros remuneratórios do poder concedente, nem da contrapartida mínima, aqui no valor estipulado de 1% do valor global para cada um dos lotes. Também assim, pagamento mensal da comissão de serviços, correspondente à percentagem de 1,5% do resultado financeiro mensal operacional da prestação de serviço. A matéria é simplesmente jogada com um dado, porém sem respaldo em análises técnicas. Afinal, vê-se que o proponente vencedor, o único a ingressar na concorrência, ofertou exatamente a contrapartida mínima, 1% sobre o valor de cada lote, e o valor mínimo estipulado para a outorga da concessão. Há franco descompasso entre os valores estimativos para o período de 10 anos da concessão, veiculados no edital, e os consignados no termo de concessão. Valor totalmente diferente. Além disso, de se notar que a aludida cláusula financeira do instrumento de concessão revela-se lacônica, omissa, não se prestando a assentar ou nela recepcionar o pagamento mensal da comissão de serviços. Tampouco fez para as condições e cronograma do pagamento de contrapartida. Meu voto é pela irregularidade da concorrência e, considerando a relevância do tema e o valor do contrato, fixo uma multa de 1.000 UFESPs para o responsável. Está em discussão? Votação aprovada. Prefeitura Municipal de Itu contrata a Barnabé Produções Artísticas Limitada, mas não faz por inexigibilidade, não há aqui o contato direto com o artista, nem com o seu empresário exclusivo. Na esteira do entendimento já consolidado desse tribunal, voto pela irregularidade. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura de Americana contrata Vivo Sabor Alimentação Limitada para preparo de alimentação, nutrição. Impossível aqui aceitar os argumentos da defesa. Sequer razoabilidade há na exigência da contratada manter uma central de abastecimento no município. Tratou-se de disposição que somente serviu a cercear a disputa. Afinal, se adequadamente elaborado o instrumento de convocação, a qualidade dos alimentos e entrega configuram aspectos elementares da boa execução e afetam tão somente a responsabilidade logística da empresa que vence a concorrência. No tocante à escolha do pregão, realmente não cabe censura ao uso da modalidade. O problema é que a Prefeitura, não obstante a ordem emitida em sede de exame prévio de edital por esta Casa, de que deveria aperfeiçoar o instrumento para favorecer o acesso ao certame, como, por exemplo, com assinatura de prazo maior de realização da eleição das principais unidades escolares, conforme o caso, tratou de proceder à emenda que em nada alterou em substância a redação condenada de outrora, pelo que manteve previsão efetivamente danosa à disputa. O voto é pela irregularidade da licitação e conhecimento do termo de rescisão que acompanha a matéria. Está em discussão e votação. Aprovado. Prestação de contas da Prefeitura de Araraquara e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia. A parecer conclusivo favorável, subscrito pelos responsáveis do órgão conveniente, atestando o cumprimento das cláusulas pactuadas. Perfeita contabilização das transações desenvolvidas e, a despeito das impropriedades detectadas pela fiscalização, não se apontaram indícios de malversação de recursos e as minuciosas justificativas apresentadas tanto pela Prefeitura quanto pela Santa Casa são considerados passíveis de acolhimento. Em curto, razões. Voto pela regularidade da comprovação da aplicação dos recursos da Araraquara para a Santa Casa. Está em discussão e votação. Aprovado. Prefeitura Municipal de São José dos Campos, a beneficiária aqui a Associação para a Valorização de Pessoas com Deficiência.
Voto pela regularidade. Em discussão e votação. Aprovado. Prestação de contas da Prefeitura de Bertioga, Associação Civil Cidadania Brasil. A entidade Associação Cidadania Brasil pede adiamento da matéria para ensejar a apresentação de novos elementos, eventualmente sustentação oral. Fica, portanto, retirado, volta ao gabinete aguardando manifestação da interessada. Também peço para retirar, se Vossa Excelência estiverem de acordo, voltando ao gabinete, itens 22 e 23. Relato 24, contas da Câmara de Boracé, exercício 2013, a proposta de voto acompanha TJ e Ministério Público pela regularidade. Está em discussão e votação, aprovado. Também pela regularidade é a proposta das contas da Câmara de Sarutaiá, exercício 2013, aqui acompanhando também a instrução com recomendações. Em discussão e votação, aprovado. Contas da Câmara Municipal de Mojimirim, exercício 2013, assessorias técnicas, economia jurídica, chefia são pela regularidade, divergem o Ministério Público e SDG, porque constatam aqui irregularidades no quadro de pessoal, especialmente quanto ao número excessivo de cargos em comissão. Estava conversando aqui um pouco antes da sessão com o diretor-geral, acabei de ler uma notícia de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou ao município de São Bernardo do Campo, tanto a Prefeitura quanto a Câmara, que adequassem o número dos cargos em comissão aos cargos efetivos, né? Na esteira do quanto temos insistentemente decidido nas contas municipais. Acredito que o Tribunal de Contas deu uma grande colaboração para que essa questão seja, afinal, seja equacionada e decidida no âmbito dos municípios paulistas. Mas aqui eu creio que não é o caso. As contas estão boas, existe essa desproporção e parte dela já foi corrigida, especialmente na especificação dos cargos em comissão quanto ao conteúdo técnico e de assessoramento. Então, resta aqui uma desproporção eventualmente, mas não creio que há ponto de levarmos a condenar as contas. A proposta é pela irregularidade, insistindo com relação aos interessados e responsáveis para que busquem efetivamente o equilíbrio buscado pela Constituição. Está em discussão e votação. Aprovado. Contas da Câmara Municipal de Taquaral, exercício 2013, a proposta é de regularidade com recomendações onde couberem. Peço a retirada do item 28, volta ao gabinete. Relato embargos e declaração de assunto a Maria Labrocini Gomes, ex-prefeito do município de Boituva, apesar de tempestivo e apresentado por parte legítima, aqui o que se verifica é que a simples contrariedade da interessada com o teor da decisão não permite, obviamente, o acolhimento de embargos e declaração. Rejeito os embargos, está em discussão e votação. Aprovado. Aqui cuidamos de um apartado da Prefeitura de Jundiaí. Discute-se uma despesa que o prefeito e seus acompanhantes, seus assessores e secretários teriam feito na cidade de Dubai. É uma importância pequena, da ordem de R$6 mil. A instrução está dividida, o Ministério Público entende que nada foi alterado, mas eu anoto que as explicações agora do recurso demonstram que os prefeitos e secretários deram continuidade aos estudos que eles iniciaram. Houve um congresso em Seul e, na volta, passaram em Dubai e se inteiraram de técnicas inovadoras, projetos de mobilidade urbana naquela cidade. E, evidentemente, tudo isso reverte em prol do município de Jundiaí. Moderação de dispêndios, razoabilidade do quanto aqui explanado, me leva a propor o provimento do recurso. Está em discussão e votação. Aprovado. Recurso do ordinário José Alcides Faneco, prefeito e Prefeitura Municipal de Garça. Eu conheço em preliminar, os senhores me acompanham, e os apelos comportam provimento parcial. Com efeito, a subscrição dos aditivos eivados de ilegalidade não coube a José Alcides Faneco, hora recorrente. Então, não se pode aplicar a multa. Então, o provimento parcial dos recursos para excluir o senhor Faneco da sentença, que no mais é mantido nos seus exatos termos. Está em discussão e votação. Aprovado. A Prefeitura de Lins, por sua secretária municipal dos negócios jurídicos, requer a retirada de pauta de julgamento, mas não explica por quê.
nem para quê. Então, não há causa de pedir, que a rigor poderia indeferir, mas em homenagem à Sua Excelência, eminente secretária, a matéria fica adiada por uma sessão, vista em cartório, volta semana que vem. Apartado das contas da Prefeitura de Porto Feliz, sentença julgou irregulares contabilização de receitas. Há aqui um descompasso entre o repassado pelo IPVA e o contabilizado pela Prefeitura, que mesmo agora em sede de recursos o prefeito não consegue explicar. Subsistem os vícios que determinaram na primeira instância a aplicação também da multa de 500 do FESP. Eu conheço, nego provimento ao recurso. Está em discussão e votação, aprovado. Apartados das contas do prefeito de Regente Feijó, despesas com contratação de seguro de vida em benefício do prefeito. Conheço, nego provimento. Apartado das contas do prefeito do município de Cabreúva, determinou a formação de autos laboratórios, exame de remuneração de servidores médicos plantonistas, superando o teto municipal. A questão poderia ser menor e relegada às recomendações, mas aqui houve uma insistência. Ele tinha sido advertido em contas anteriores, manteve pagamento de médicos acima do teto municipal. Portanto, conheço, nego provimento. Relato por derradeiro recurso ordinário de Oswaldo Afonso Costa, ex-prefeito de Guaiçara, em admissão de pessoal. Foi negado o registro, ausência de documentos usáveis para comprovar-se a ocorrência de necessidade temporária de interesse público extraordinário. Realmente, mesmo aqui no recurso, não se consegue justificar todas estas admissões, especialmente quando havia cargos de provimento efetivo, gente concursada, e foram contratados aqui sem as cautelas da lei. Conheço, nego provimento, está em discussão e votação. Aprovado. Palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Para relatar o item 37, cuida de leilão e contrato da Prefeitura de Fernandópolis, tem por objeto alienar imóveis arrecadados judicialmente. A instrução convergiu no sentido da regularidade. O meu voto acompanha. Em discussão e votação, aprovado. 38, dispensa licitação contrato Prefeitura de São José do Rio Preto com Leão e Leão, manutenção e limpeza de vias públicas, instrução dividida. A contratação foi emergencial. Cronologia é a seguinte, senhores conselheiros. No início de 2007, ao verificar que o contrato então vigente destinado à coleta de resíduos chegaria a termo em agosto daquele ano, a administração inaugurou o torneio licitatório, uma concorrência, que foi paralisada por sucessivas representações. Em função disso, contratou emergencialmente por 90 dias. Propostas comerciais aferidas, preço confirmado, reserva orçamentária, ratificação do procedimento, publicidade eficiente, e antes dos 90 dias, resolveu-se o contrato, já que concluída a licitação. Teve o cuidado a Prefeitura de prever isso em cláusula própria, não estipulando nenhum direito à indenização ou reparação, em proteção ao erário. E assim, efetivamente, aconteceu. Eu vou acompanhar a manifestação favorável de SDG, votando pela regularidade. Favorável, portanto, eu voto. Relator, que está em discussão e votação, aprovado. 39, termo de aditamento, termo de notificação, Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, com a obra filantrópica Betel Recuperando Vidas, implantação e execução do Programa de Saúde da Família, instrução dividida. A matéria principal já aprovada, e aqui ocorreu o seguinte, 12 meses de vigência, prorrogados por mais 12. Só que, nessa primeira prorrogação, cumprindo cláusula do convênio, que assim autorizava, a Prefeitura optou por denunciar o avançado, fazendo a notificação prévia com antecedência de 30 dias, e isso ocorreu. Não penso que, sob o ponto de vista formal, haja algum problema, embora substancialmente seja estranho fazer uma prorrogação e depois, meses depois, optar por rescindir. Mas, dentro da discricionariedade e de acordo com o contrato, eu não vejo por que condenar a matéria. Em discussão, em votação, aprovado. 40, pregão presencial contrato para fornecimento de combustíveis, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, com alto posto New Vision. A instrução aqui também é dividida. Temos a exigência de apresentação de atestado único para a comprovação de qualificação técnica e
Igualmente, em contratação de combustíveis, em que simplesmente seja fornecimento de combustível, o tribunal tem reiteradamente apontado como mais adequado o critério de julgamento pelo menor preço por item. Aqui também chama a atenção que, em 3 ocasiões anteriores, editais de compra de combustível da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste foram objeto de recomendação do tribunal para que se eliminasse cláusula de distância de posto de abastecimento da sede da Prefeitura sem explicações cabíveis. Elegeu-se lá uma quilometragem sem nenhuma razão. Só que essa quilometragem elimina uma série de postos dentro do município que poderiam perfeitamente fornecer sem que se comprovasse que a distância representaria um ônus que correria em detrimento da economicidade. Eu voto pela irregularidade. Em discussão, em votação, aprovado. 41, concorrência, contrato, Prefeitura de Indaiatuba com projeção engenharia, execução de obras para a construção de uma escola. Aqui a instrução converge para a irregularidade. Não obstante a Prefeitura tenha justificado alguns aspectos apontados, remanesce a exigência indevida na qualificação operacional em contrariedade às súmulas 23 e 24. Voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 42, concorrência, contrato, Prefeitura de Barueri com Itaquiti Construtora, duplicação de avenida naquele município. A instrução é pela irregularidade. Exigência também aqui de atestar desempenho anterior em contrariedade ao entendimento desse tribunal quanto à qualificação operacional, somatório de atestados vedado, com a instrução, voto pela irregularidade. Em discussão e votação, aprovado. 43, dispensa de licitação, contrato, Prefeitura de Sorocaba com o Instituto Paradigma, objeto assessoramento da Secretaria de Educação na revisão técnica e estrutural, implantação de matriz de avaliação da rede municipal de ensino. A instrução dividiu-se. Instrução que foi longa, em que tanto a Prefeitura, quanto o responsável, quanto o Instituto Paradigma, em inúmeras oportunidades, puderam apresentar as suas razões, todas elas sopesadas no voto que passo a proferir, que igualmente leva em conta a sustentação oral aqui ocorrida em sessão anterior. E eu decido acompanhar as conclusões desfavoráveis da fiscalização e de SDG. Parte dos problemas se instala no modelo de ajuste adotado, haja vista que, em se tratando de OCIP, a municipalidade deveria ter recorrido ao Instituto do Termo de Parceria, regido pela Lei Federal 9790 e pelo Decreto 31.000, então, ou 3.100, melhor dizendo, que regulam a disponibilização de recursos públicos para entidades do terceiro setor qualificadas como filantrópicas ou de utilidade pública. Como termo de parceria, a venda demandaria comunicação ao Poder Legislativo, consulta ao Conselho de Políticas Públicas, divulgação da intenção de contratar, realização de concursos de projetos, sessão pública para a leitura de propostas, além da divulgação do resultado da seleção, com justificativa da escolha efetuada. Observo que a Municipalidade de Sorocaba prescindiu de tais formalidades e optou por realizar contratação direta com a entidade eleita, olvidando, porém, que a dispensa de licitação também se notabiliza por procedimentos indeclináveis adstritos ao rol de hipóteses do artigo 24 da Lei 8666. O ajuste em tela lançou seus fundamentos no inciso 24 daquele dispositivo, o qual autoriza a dispensa de certame para celebração de contrato de gestão com organização social, não OCIP, para atividades contempladas em contrato de gestão. A disposição não trata, portanto, nem de termo de parceria, nem de OCIP, de modo que a fundamentação revelou-se imprópria. Ademais, a dispensa do certame não prescinde de justificativas prévias, de explicações sobre a razão de escolha do fornecedor e de prova de adequação do preço avançado. A administração, a meu juízo, falhou em todos esses quesitos. Digo isso porque o processo administrativo foi inaugurado com solicitação de compra, formalizada ao apagar das luzes de 2010, estimando o exato valor que viria a ser pactuado com o Instituto 3 meses depois, sem declinar instrumento de composição de custos ou individualização de despesas.
Por esse lado, vê-se que não houve a apresentação de proposta a ser negociada e avaliada pelo órgão contratante, posto que a previsão orçamentária coincide exatamente com o montante avançado. Além do mais, não há prova de que tenha sido empreendida a cotação de preços de serviços de assessoria técnica em educação, com vistas a balizar os gastos e estimar o orçamento, como prevê o artigo 43.4 do Estatuto das Licitações. Bem assim, os argumentos de defesa não lograram aclarar a razão da preferência por aquela instituição em detrimento de outra, haja vista que a escolha está sustentada em pacto celebrado em 2007 com o município de Santo André para assessoria técnica em educação inclusiva. Isso é pouco para fazer prova de que o Instituto Paradigma seja entidade reconhecida, especializada e recomendada, ainda que eventualmente assim possa se apresentar. Mas a efetivação da despesa não observou os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, posto que não foram providenciadas estimativa de impacto sobre as finanças municipais, nem declaração do ordenador no sentido de que a elevação de gastos estava compatível com o plano plurianual. Voto pela irregularidade, portanto. Em discussão, em votação, aprovado. 44, convênio Prefeitura de Jaú com a Irmandade Misericórdia Local, manutenção, funcionamento do pronto-socorro, instrução dividida. Lei municipal autorizou a realização do ajuste, os interessados demonstraram a sua vantajosidade, serviços de pronto-socorro com SDG, voto pela regularidade com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Pregão presencial, contrato, termos, Prefeitura de Suzano com a Fernandes Engenharia, locação de máquinas. A instrução de ATJ é pela irregularidade, porém, eu não vejo problemas que impeçam a aprovação. Houve certame disputado por 7 empresas do ramo, os preços estão ajustados, a administração pagou apenas pelos serviços efetivamente prestados, os valores acrescidos no aditivo encontram-se dentro dos limites do parágrafo 1º do artigo 65. Voto pela regularidade com recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. 46, prestação de contas de recursos repassados em 2013 pela Prefeitura de Clementina, Associação Hospitalar daquele município. Execução de serviços de pronto-socorro, ambulatório e internações. A instrução é pela regularidade da matéria, meu voto acompanha. Em discussão e votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados, 47 e 48. Contas das câmaras municipais de Sarapuí e de Nova Campina, 2013. Com a instrução, voto pela regularidade com ressalvas, com as recomendações e determinações pertinentes. Em discussão e votação, aprovado. 49. Contas da Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo, exercício 2013. A instrução foi pela emissão de parecer favorável, à exceção do douto Ministério Público, que verbera a falta de edição de plano de mobilidade urbana, aprovação do plano de saneamento básico, abertura de créditos adicionais em percentual superior à inflação e outras falhas menores. Penso que os números são bons, os aspectos principais bem cumpridos, razão assiste ao Ministério Público nos apontamentos que fez, porém, as justificativas apresentadas e a possibilidade de registrarmos recomendações, me parece que faz mais justiça à situação concreta do processo. Eu voto com a TJ e a SDG pela emissão de parecer favorável. Discussão e votação, aprovado. 50, Bernardino de Campos, Prefeitura, contas de 2013. Aqui temos problemas insuperáveis nos precatórios e quanto à falha nas contribuições previdenciárias. Com unanimidade, voto pela emissão de parecer desfavorável. Em discussão e votação, aprovado. 51, recurso contra a decisão que julgou irregulares convite, contrato, termo aditivo, recorrente à empresa contratada. Prefeitura de Biritiba Mirim, contratante, objeto assessoria técnica em licitação, contratos e controle externo. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. O objeto é amplo, descrito sem qualquer objetividade. O valor estabelecido foi fixo, independente da medição de serviços realizados. E aqui chama a minha atenção, ainda dentro da generalidade do objeto,
que este processo foi apartado das contas anuais do município de Biritiba-Mirim. E elas foram reprovadas, inclusive, essa é uma das razões, em face de inúmeras avanças levadas a termo sob o manto de dispensa ou inexigibilidade, além de outras impugnações relacionadas à lei de licitações. Então, o serviço foi mal prestado. Foi tão mal prestado que foi determinante até para a reprovação das contas. Eu nego o provimento. Eu ia observar exatamente isso. O contratado se diz especialista nas áreas de licitação, contrato administrativo e controle externo. E controle externo. Quer dizer, elaborou o documento, o contrato está sendo julgado agora com tantas imperfeições. Foi mal contratado mesmo. Continua em discussão e votação. Aprovado. 52, recurso ordinário contra a decisão que julgou ilegais ato de admissão de pessoal de 2011 da Prefeitura de Cruzeiro, recorrente à ex-prefeita. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Não houve caracterização de situação urgente de excepcional interesse público. Os editais não registram forma de avaliação, critérios de aprovação ou de pontuação utilizados. Eu nego o provimento. Discussão e votação. Aprovado. E o 53 também cuida de sentença que julgou ilegais atos de admissão de pessoal, agora da Prefeitura de Aparecida, no exercício 2011. Recorrente é o prefeito responsável. Também aqui a instrução é pelo não provimento e eu conheço em preliminar. Conhecido. Tal qual no processo anterior, também aqui não se caracterizou a situação urgente de excepcional interesse público. Há um elevado número de admissões, 116, para funções que, na sua essência, têm caráter permanente e, desde muito tempo, a Prefeitura vem se valendo desse tipo de contratação reprovada pelo Tribunal. Voto pelo não provimento. Em discussão e votação. Aprovado. E a palavra passa ao relator, conselheiro auditor, Antônio Carlos dos Santos. O item 54 vem a concorrência e contrato celebrado entre a Sociedade de Economia Mista Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos, S.A., a ProGuaru, e a empresa Firpave, construtora e pavimentadora S.A., tendo por objeto a usinagem e fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente, posto em obra para execução de serviços de tapa-valas, incluindo carga, transporte e permanência dos caminhões na frente de serviço por até 6 horas. A instrução converge para a regularidade e, assim, meu voto acompanha. Em discussão e votação. Aprovado. O item seguinte, o 55, em exame o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo e a Companhia de Desenvolvimento Santa Cruzense, a Codesan, tendo por objeto a prestação de serviços de manutenção de vias públicas, com contratação direta com dispensa de licitação, pautado no inciso 8 do artigo 24 da Lei 866693. Também em análise, nessa oportunidade, os termos aditivos de número 1 a 7, que prorrogaram a vigência contratual e acresceram quantitativos ao objeto, com o consequente aumento de preços inicialmente avançado. A Unidade Regional de Marília apontou um conjunto de irregularidades que merece destaque, em especial, a ausência da comprovação da compatibilidade dos preços contratados com aqueles correntes de mercado. A instrução está dividida. Eu passo ao voto. Não resta superado pela defesa a falha relativa à necessidade de comprovação de compatibilidade de preço para a contratação direta por entidade integrante da administração pública criada para este fim, como preceituado no inciso 8 do artigo 24 da Lei 866693. A argumentação da defesa de que os serviços corriqueiros de desobstrução e reparos de galerias pluviais são variáveis e que não podem ser orçados, esses argumentos não se sustentam. Também merece destaque o registro pela Unidade Regional do pagamento de R$ 96 mil em janeiro do ano da contratação, 30 dias antes da assinatura do contrato, portanto, configurando pagamento impróprio. E os termos aditivos assinados, portanto, eles se contaminam em razão do princípio da acessoriedade. Assim, eu acompanho a TJ Engenharia, também a unidade jurídica e o assessor procurador-chefe, e eu encaminho o voto pela irregularidade da dispensa de licitação decorrente contrato,
termos aditivos e com aplicação de multa de 200 UFESPs a cada um dos responsáveis, a senhora prefeita e o senhor secretário de obras. Em discussão? Eu me permito pedir vista dos autos. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. O item seguinte, o 56, traz o contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo e a empresa Planova Planejamento e Construções S.A., precedido de concorrência, visando a implantação de pista dupla nas margens do córrego da linha Camargo. Em exame também a execução contratual, muitas falhas anotadas, aglutinação de obra principal com serviços de desapropriação, remoção e acompanhamento social das famílias, sem qualquer detalhamento das obrigações da contratada em relação a essa população carente, exigência de experiência anterior em parceria de maior relevância comprovadas por meio de atestados, ao invés do CAT, para fins de qualificação profissional, descumprimento de cronograma físico-financeiro, falta de planejamento mais adequado na remoção dessas famílias e falha no projeto de canalização do córrego. A instrução, a TJ chefia e o Ministério Público pela irregularidade da matéria, e meu voto acompanha, eu voto pela irregularidade da concorrência, contrato, execução com aplicação de multa ao senhor Oscar José Gameiro Silveira Campos, secretário de Transportes e Vias Públicas e autoridade que abriu o certame, homologou e também firmou o ajuste no valor equivalente a 300 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. O item 57, senhor presidente, eu solicito retirada com retorno ao gabinete. Perfeitamente. No item 58, em apreciação às contas anuais do exercício de 2013 do Legislativo de Inatividade da Serra. Instrução converge pela regularidade e meu voto acompanha com as recomendações propostas. Em discussão e votação, aprovado. Os itens 59 e 60, eu requeiro retirada de pauta com retorno ao gabinete, senhor presidente. Matéria fica adiada. O item 61, em exame, recurso ordinário interposto por João Jeremias Garcia Neto, ex-prefeito de Sales de Oliveira, em face da sentença que lhe aplicou multa de 200 UFESP, em razão de descumprimento de determinações feitas na decisão que determinou a apresentação de medidas adotadas. A instrução é pelo não provimento. Em preliminar, eu conheço, senhor presidente. Conhecido. No mérito, acompanho a instrução e nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. O item 62, exame o recurso ordinário interposto por Antônio Mário de Paula Silveira Lelo, ex-presidente do Consórcio de Estudos e Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, a CDPAR, em face da sentença que julgou irregular o balanço geral da entidade no exercício de 2008. Em preliminar, conheço do apelo, senhor presidente. Conhecido. No mérito, eu nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. O item 63 traz o recurso ordinário interposto por Sebastião Chiaretti Ortega, ex-prefeito de Santana da Ponte Pensa, em face da sentença que julgou irregulares as prestações de contas de despesas sujeitas ao regime de adiantamento realizadas no exercício de 2008, porque em descompasso com o ordenamento jurídico vigente. A decisão ainda aplicou multa de 160 UFESPs ao responsável. Em preliminar, conheço do recurso, senhor presidente. Plenário acompanha. No mérito, eu nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. O item 64 traz também recurso ordinário interposto por Paulo Roberto Gomes Mansur, ex-prefeito de Santos, em face da sentença que julgou irregulares os gastos realizados com a aquisição direta de combustível no exercício de 2004, sem cotação prévia de preços, aplicando-lhe multa de 300 UFESPs. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. E no mérito, nada de novo foi trazido ao feito, eu nego o provimento, senhor presidente. Em discussão e votação, aprovado. O item 65, em exame, recurso ordinário interposto por Mário Sérgio Saúde Reis, ex-prefeito do município de Jardinópolis, em face da sentença que julgou irregulares as despesas com multas de trânsito
pertinentes a 2008, condenando o responsável a devolver a quantia correspondente aos cofres públicos devidamente atualizada. Em preliminar, eu conheço do recurso. Conhecido. No mérito, nego provimento. Em discussão e votação, aprovado. No item 66, em exame, recurso ordinário interposto pela Câmara Municipal de Bauru, em face da sentença que julgou irregulares a tomada de preços e o contrato firmado com a empresa Sodexo Paz do Brasil, Serviços e Comércio S.A., objetivando o fornecimento de auxílio alimentação por meio de cartões magnéticos aos servidores ativos, inativos, pensionistas, estagiários e mirins. Também houve aplicação de multa ao responsável no valor de 300 UFESPs. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, não foram afastados os motivos que levaram à reprovação da matéria e o voto é pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado. Agora, peço licença, senhor presidente, para relatar o 67 a 73 em conjunto. Deferido. Todos eles tratam do recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, em face da sentença que julgou irregulares a concorrência 07/2007, a ata de registro de preços 08/2007, as notas de empenho e as autorizações de fornecimento visando a aquisição de materiais de enfermagem para uso nas unidades básicas de saúde e hospital municipal. Em preliminar, conheço do recurso. O plenário também conhece. E no mérito remanesce as falhas e o voto vai pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado. E os itens 74 e 75, eu requero retirada de pauta, senhor presidente. A matéria fica adiada e assim esgotamos os processos constantes da ordem do dia. Antes de encerrar a sessão, indago a eminente procuradora do Ministério Público, doutora Letícia Férez, se deseja vista de algum dos processos. Não, excelência. Não há interesse do Ministério Público. A palavra é oferecida aos conselheiros pela derradeira vez. Se não quiserem aproveitar esta oportunidade, está encerrada a sessão.